Olá, meus amigos! Vamos falar hoje por que tem pessoa que tem apendicite, que quando vai fazer a cirurgia, a incisão é do lado da barriga, uma incisão bem bonitinha, pequenininha, excluindo aqui as pessoas que fazem por vídeo, tá, pessoal? A gente vai falar de cirurgia de apendicectomia aberta, cirurgia de apêndice aberta. Por que tem pessoa que tem aquela cicatriz do ladinho ali do lado direito pequenininha? Por que tem outros na parte do meio, abaixo do umbigo? Por que tem outros que é a barriga toda? Que diacho, por que muda tanto o aspecto da incisão no paciente? Fica aí comigo, ser humano, que é isso que tu vai descobrir agora. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Pessoal, eu tenho um vídeo aqui falando sobre apendicite aguda. De modo simples, apendicite aguda é a inflamação do apêndice vermiforme. O apêndice, pessoal, ele é um órgãozinho que nós temos no início do nosso intestino grosso. E a função dele é só inflamar. Por quê? Porque ele não tem função nenhuma. O desgramado só serve para inflamar e colocar a gente numa sala de cirurgia, porque o resto, nada. Tirar ele, ter e não ter, não faz diferença. E ele fica nessa localização que vocês estão vendo, no início do intestino grosso. E ele parece um verme mesmo, por isso que o nome dele é vermiforme. Ele é redondinho, fininho, tem ali menos de 1 centímetro de diâmetro, pode ter ali de 7 até 20 centímetros de comprimento, e ele está localizado aí, na parte mais baixa da nossa barriga do lado direito. Quando esse apêndice inflama, que você vai no médico, existem graus de inflamação, existem fases de apendicite. E essas fases vão desde a fase 1 até a fase 4. E você imagina o seguinte, bom, a fase 1 deve ser melhor e a fase 4 deve ser ruim. É exatamente isso. Quanto maior a fase, pior a evolução daquele apêndice. Por quê? A fase 1 é aquele apêndice que mal se inflamou. Ele mal está inflamado, ele ficou vermelhinho, gerou a dor, ele foi diagnosticado, não tem alteração anatômica nenhuma, não existe um processo infeccioso grande, está tudo localizado. E a fase 4 é o extremo, pessoal. É quando aquele apêndice demorou muito para ser diagnosticado, ele se rompeu, e como ele está no intestino grosso, o que tem no intestino grosso? Fezes. Se ele se rompe, as fezes que estão dentro do intestino grosso caem na nossa barriga e aquilo se torna uma infecção grave, uma infecção generalizada e grave em toda a barriga. Deixou de ser uma coisa pontual, localizada, apenas naquele localzinho ali do lado direito e passou a ocorrer na barriga toda. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse vídeo está sendo útil, se inscreve no nosso canal, completamente gratuito. Eu sei que a gente esquece, está assistindo o vídeo, vai lá, faz isso agora, ser humano. Clica aí embaixo, um abraço. Quando eu falo isso para vocês, vocês já conseguem imaginar o seguinte. Ora, se eu tenho um apêndice localizado, que está ali, bonitinho, simples, apenas ele inflamado, é claro que se eu fizer uma incisão em cima dele, eu só faço puxar ele para fora, amarro o toco dele, boto ele para dentro de volta, resolvido o problema. Simples. Então eu preciso de uma incisão maior do que essa que fica em cima dele, do lado direito, essa incisão oblíqua que vocês conhecem, que é muito famosa? Não, a gente não precisa mais do que isso para fazer a cirurgia do apêndice. Agora, se esse apêndice está numa fase 4, com uma infecção generalizada na barriga, tem fezes dentro da barriga, contaminou tudo, tem pus. E nesse tipo de cirurgia, além de corrigir o problema do apêndice, além de você ter que retirar aquele apêndice estragado e costurar a base do cólon, do intestino grosso, eu tenho que lavar a barriga desse paciente? Ou eu vou deixar ela toda suja, com pus, com fezes dentro? Eu tenho que lavar. E como é que eu vou lavar? Eu vou lavar por esse buraquinho? Não, eu não vou lavar por esse buraquinho. Porque se eu lavar por esse buraquinho, vai ficar fezes lá do outro lado e eu não vou ver. Então eu tenho que abrir a barriga toda para ver tudo, para eu poder lavar a barriga daquele paciente. E pessoal, pode parecer esdrúxulo, mas é lavar. Você está num ambiente cirúrgico, controlado, tudo asséptico, tudo antisséptico, utilizando soros estéreis,
sem contaminação, mas você vai literalmente lavar a barriga desse paciente. Como aquilo, quando a gente abre, está tudo contaminado, está tudo com resto de fezes, com pus, depois que a gente corrige aquele problema, que a gente fecha o local onde estava ocorrendo esse vazamento, a gente vai literalmente lavar a barriga desse paciente com uma quantidade de soro muito grande, de forma repetitiva, até que o líquido que a gente está utilizando para lavar aquela barriga fique límpido, claro, 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 como uma água mineral. É esse que é o princípio da limpeza. E ninguém consegue lavar uma barriga apenas com uma incisão aqui do lado. Então, o princípio de fazer a incisão maior na parte do meio ou apenas aqui do lado está relacionado ao grau de infecção, pessoal. E isso inclui a incisão na parte de baixo da barriga. Por quê? Abaixo do umbigo. Porque quando a gente vai começar a operar, a gente entra com aquela incisão mais na parte inferior do umbigo e caso haja a necessidade, dependendo do grau de infecção, do grau de contaminação, a gente estende a cicatriz para a parte mais superior. Coisa que a gente não pode fazer aqui do lado, porque a gente fez uma incisão do lado. A gente vai aumentar isso para onde? Senão a gente vai fazer uma cruz no paciente e aí do ponto de vista estético isso fica inaceitável. Vocês conseguiram entender, meus seres humaninhos? Lembrando que apendicite aguda é um tipo de problema que a cirurgia pode ser tanto realizada através da cirurgia aberta, mas ela também pode ser realizada por vídeo. É claro que não são todos os serviços que têm a realização da cirurgia de apêndice por vídeo, tá bom? Ela é muito melhor, por quê? Porque diminui as cicatrizações, melhora a recuperação. Mas a cirurgia aberta, ela é tão efetiva quanto, resolve do mesmo jeito. E lembrem-se, pessoal, quando vocês tiverem sintomas de dor no pé da barriga, do lado direito, às vezes essa dor se inicia na boca do estômago, vai para o umbigo, aí que vai para o lado direito. Isso é uma característica da evolução da dor da apendicite aguda. E uma dor que não para após você fazer o uso daqueles analgésicos simples, procure um pronto-socorro para fazer uma avaliação. Muitas vezes pode até ser que não seja nada, mas você foi avaliado, você buscou a avaliação e você passou a partir daquele momento ter certeza que você não tinha nada. Não fique contando com aquele ovo no negócio da galinha, tá? Sempre faça avaliação. Lembre que o que está em jogo é a sua vida, tá bom? Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Ele é completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários, quando a preguiça me permite. Um abraço forte no coração de vocês, aproveitem a vida com quem faz bem a vocês e se afastem de pessoas tóxicas, aquelas pessoas que obscurecem o local onde a gente está. Só reclama, reclama, reclama. Deus me livre. Um abraço. Fui!